Começa agora, Rádio Fiscar Entrevista. Olá a todas e todas. Iniciamos agora mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevista, sendo essa a nossa quarta entrevista comemorando o Dia da Mulher. Hoje, especificamente, o Dia da Mulher. O nosso desejo é que o Dia da Mulher, além do 8 de maio, do 8 de março, ele seja também estendido aos outros 364 dias do ano, também Dia da Mulher, não somente o 8 de março. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa bastante especial aqui para nós da UFSCar, que é a nossa reitora, professora, pesquisadora, mãe, esposa, e que vem conversar conosco um pouco sobre essa questão do ser mulher no Brasil. Eu recordo aqui que o mote dessas nossas entrevistas é: a profissão da mulher é aquela que ela escolhe. E o melhor lugar para a mulher na sociedade é o lugar que ela determina como seu. E a primeira reitora mulher aqui da Universidade Federal de São Carlos, uma das melhores universidades do Brasil, segundo os dados de pesquisa, não é? E eu também encontrei uma outra pessoa que é a primeira mulher na sua profissão. O avião da Presidência da República é pilotado pela capitã Carla Borges, da Força Aérea Brasileira, que tem 34 anos de idade. Além dela, uma outra jovem de 35 anos também é piloto de uma companhia de aviação brasileira. Com isso, nós queremos enfatizar que, de fato, qualquer profissão que uma mulher escolha, ela tem total liberdade e capacidade de exercer como ofício. Professora, primeiramente eu te agradeço por você tirar um tempo e vir aqui conversar conosco nessa manhã, tá? Sei que o teu dia é bastante intenso, então eu já vou começar com algumas perguntas. A primeira coisa que eu vou te perguntar, professora Wanda, é como é que se deu a tua escolha pela engenharia, e não só pela engenharia, mas pela engenharia metalúrgica especificamente? Cumprimento todos aqui da rádio, cumprimento todos os ouvintes e todas as mulheres. Hoje, quando eu recebi o convite para vir aqui falar sobre as mulheres, é pelo significado, né? A importância do Dia da Mulher para sinalizar e pensar o papel da mulher na sociedade. E quanto à sua pergunta, a minha escolha por engenharia foi pelo fato de que eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito fã da matemática, da física, né? E a escolha por engenharia metalúrgica é que envolvia aí, né, físico-química, inclusive o norte não é só a produção de materiais metálicos, mas também todo o seu conhecimento que envolve matemática, física e química. Só que foi uma escolha na década de 70, que eu, no final da década de 70, estava fazendo, na época chamava-se colegial, o ensino médio, e aí eu fiz essa opção e foi difícil para a família entender, né? Eu sou de uma família que nasci na área rural, né? Sou da roça, meu pai, minha mãe, todo mundo achava muito estranho. Meus irmãos mais velhos, um foi fazer engenharia agronômica, o outro engenharia química, a irmã foi fazer medicina, que a coisa mais para mulher era ser professora ou ser médica, talvez advogada. E, de repente, ir fazer engenharia metalúrgica. Então, foi um pouco difícil, né? Eu me lembro, meu pai chegando, mas o que faz esse engenheiro metalúrgico, né? Ele sabe, metais, provavelmente... ele relacionou o que era, mas exatamente o quê, né? Mas aí, você com jeitinho e também conquistando pelo fato de ser muito estudiosa, apostaram nisso. E aí eu fui fazer engenharia metalúrgica em Ouro Preto, na Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, a Universidade Federal de Ouro Preto. E chegando lá, a minha surpresa, eu era a única mulher numa turma de 50. E aí foi aquele primeiro contato, mas eu fui muito bem acolhida.
as disciplinas, as aulas, os professores, sempre com o maior respeito, né? Eu era considerada muito CDF também, então você vai conquistando, que você tem que mostrar mais do que por que você veio. Exato. E aí eu tive todo esse tempo na engenharia, onde eu pude observar, né, que realmente a mulher tem todas as condições, como você disse, né, desde que ela queira, defina seu foco, ela tem condições de chegar realmente onde que ela deseja, qual é o seu sonho. Perfeito. Professora, e não só o período da formatura, mas também o teu desenvolvimento na profissão, tá? O fato de ser mulher numa profissão em que majoritariamente, já naquela época, e até hoje é mais ou menos assim, tá? Como é que foi desbravar o caminho e construir uma carreira sólida como a tua, num meio masculino? Vamos dizer, quando você se formou, tu era a única mulher da turma, né? Sim. Então, como é que foi? O que eu poderia dizer é o seguinte: eu era uma das melhores da turma, estudava demais. Eu sempre fiz, nas minhas férias, estágio em diversas áreas de siderurgia, de não ferrosos, nas principais empresas. Adiantei muito curso, então todo mundo fazia 6, 8 disciplinas, eu fazia 10, 12, era o que realmente eu conseguia integrar na grade, para que eu pudesse, no último ano, ficar só com 2 disciplinas ou 3, e pude fazer um estágio. Belo Horizonte era em torno de 100 quilômetros de Ouro Preto, toda semana eu ia para Belo Horizonte fazer estágio numa empresa, num projeto de silício metálico. E isso daí foi um esforço muito grande, fiz um ano de estágio, e assim que eu me formei, essa empresa já me contratou de pronto, porque eu já tinha feito um ano, tinha sido trainee, tinha visto meus resultados. Então, para conseguir isso, e foi uma época, né, no início da década de 80, meados de 80, que a área de engenharia estava muito difícil, um desemprego muito grande. Então, eu defini esse foco, essa estratégia, porque eu não, depois de tanto esforço, voltar para casa e ficar esperando um emprego, seria muito difícil. Então, eu fiz um esforço muito grande de estudo, de envolvimento, de dar bons resultados para a empresa. Fui contratada por essa empresa, que eu trabalhei com silício metálico, que me permitiu várias possibilidades. A empresa ganhava pouco na época, mas possibilitou que eu fosse para os Estados Unidos, trabalhar numa Ferroligas lá, no estado de Ohio. Depois de mais 6 meses, eu fui para uma empresa SKW do Canadá, próxima a Toronto. E a seguir, depois de um tempo, eu valorizava muito essa empresa, mas surgiu um concurso para a Companhia Vale do Rio Doce, na área de alumínio. E que, na época, a Companhia Vale do Rio Doce era uma empresa pública, né? E aí eu fiz o concurso. E o concurso realmente muito puxado. Eu me lembro que todas as noites eu ia dormir meia-noite, 1h da manhã, e tinham 70, 80 candidatos para 4 vagas. E eu fui a única mulher dos 4, mas com muito esforço. Às vezes as pessoas falam, é super inteligente. Não, a inteligência não é suficiente. Tem que ter muito esforço. E a partir daí, fui para a Companhia Vale do Rio Doce, e trabalhei com alumínio, né? E de Belo Horizonte, fiquei um tempo em Belo Horizonte, depois fui para um projeto Albrás, um projeto lá próximo no Pará, de uma usina de alumínio primário, e fiquei lá por 2 anos. E por que eu vim para São Carlos? Não sou de São Carlos, mas o meu marido, sim, nós estudamos juntos na universidade, só que ele é engenheiro de mineração, é engenheiro de Minas. E aí a gente já está namorando 4, 5, 6 anos, ou casa ou separa, não é mesmo? Então, a partir daí, eu vim nas férias, né? Conheci São Carlos, conheci a universidade, conheci a área de materiais, conheci a USP, me encantei, eu sempre fui muito estudiosa, e aí nós começamos a trilhar um caminho diferente. Meu marido, como engenheiro de Minas, ele ia para um projeto Jari, lá no norte. Ele teve que cancelar por problemas pessoais, o pai faleceu, ele teve que ficar aqui na cidade. Coisas pessoais que mudam o eixo e o caminho da vida
profissional que todo mundo tem. E a partir daí ele ficou um ano aqui por essas questões pessoais, e a partir de um ano e meio, ou casa, né? E aí eu vim para a universidade, isso foi em 89, fiz mestrado na área de materiais, que também foi um desafio, porque eu conhecia muito bem metais. E, de repente, você tem que fazer uma prova de seleção muito concorrida, né? O nosso programa de pós-graduação em materiais aqui não é fácil. Eu tive que entender o que era plástico, polímeros. Esse nome, para mim, era muito diferente, polímeros. Cerâmica eu trabalhava já com refratários por conta dos metais, mas eu tive que aprender muita coisa e agradeço muito aí que eu tive professores maravilhosos e que realmente eu pude me desenvolver. E aí, desde 89, estou aqui na UFSCar, estou aqui em São Carlos, meus filhos nasceram aqui, já estou acho que já sou são carlense, né? E fui trilhando todo o caminho dentro da universidade. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí depois, quando eu me transformei em professora, eu fui vice-coordenadora de curso de graduação, inclusive de graduação à distância também. A primeira turma de sistema de informação eu fui vice-coordenadora. E fui 2 vezes chefe de departamento, 2 vezes diretor de centro e agora reitora. Então foi um caminho de administração acadêmica. E tudo isso, paralelo a isso, a parte de ensino, dando disciplinas para vários cursos, né? A parte de extensão, atuando com vários projetos de extensão com ONGs, com empresas de todos os tamanhos, todos os níveis, né? Pesquisa também, eu tive a oportunidade de colaborar através do Núcleo de Informação Tecnológica e Materiais, com o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, e também no SESC, Centro de Educação e Ciências Humanas, eu fiz parte da comissão que criou o programa de pós em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nós já fizemos 10 anos. E, recentemente, já vai para a 2ª turma, também participei da criação do programa de Ciência da Informação. E na pesquisa, é aquela luta do pesquisador, né? Conseguindo recursos, FAPESP, orientando FAPESP, CNPq, né? Sinto que o CNPq, como todo governo, está cortando verbas, né? Tá condicionando aí contingenciando aí muitos recursos. E principalmente na área de educação e ciências humanas, esses projetos de ciências humanas, eu tive queria ter o 2º, não foi possível porque teve cortes. Universal também, aqueles projetos universais, eu sinto, porque olha, foi tão bom, porque com aqueles projetos universais lá no SESC, nós conseguimos tanta coisa, e agora a situação tá difícil. Mas eu coloco a todos, assim, eu sempre fui uma pessoa de foco, não desisto muito facilmente. Pedras existem, a gente tem que dar um pulinho e superá-las, mas também tem muita alegria de você estar aprendendo sempre, de você estar fazendo o que você gosta. Claro. Então, isso você pode ter certeza, eu faço o que eu gosto e estou com muita energia para continuar aí ajudando o que eu posso, a Universidade Federal de São Carlos, que me acolheu, que é minha casa. Muito bom. Professora, e hoje a gente está recebendo aí essa semana os calouros que estão entrando. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Pensando no período da tua graduação, o desenvolvimento da profissão e hoje, eu parto de uma perspectiva que para mim particularmente é muito cara, que é o pensamento do François Dubé, a sociologia da experiência, e ele enfatiza a questão da diferença de mundos culturais entre as gerações. Pensando nas meninas que estão entrando hoje na engenharia de material, engenharia química, física, civil, não é? Como é que a senhora vê esses 2 mundos culturais? Como é que está o mundo para as pessoas hoje? A senhora estava mencionando para mim que as reuniões na universidade tinha que ser meio tranquilo, porque era período de militarismo, etc. Hoje não se tem isso, há uma liberdade maior, não é? Como é que a senhora vê o ser mulher hoje? Olha, o ser mulher hoje também precisa de ter foco,
ter suas metas, seguir seu caminho. Mas hoje tem uma maior abertura, uma maior flexibilidade para você discutir, dialogar, pensar, buscar novos caminhos. Claro que hoje é um dia assim especial, como eu disse, que marca realmente esses avanços, essas reflexões todas sobre a questão da mulher na sociedade. Eu tenho aqui alguns dados, vou fazer uma síntese, né? Que desde o século XIX, início do século XX, as mulheres elas vêm conquistando espaços importantes, principalmente nessas questões legais, né? Então, isso vem ocorrendo no mundo. No Brasil as coisas são um pouco lentas, mas mesmo assim a gente tem alguns fatos históricos que mostram esses avanços, né? E com certeza a mulher da década de 80 para a mulher agora de 2018 tem muitas diferenças, porque a sociedade foi mudando, as mudanças ocorreram, foram evoluindo em diversos aspectos. Se nós imaginarmos que a mulher, em 1932, conseguiu o direito de votar, então vamos pensar o avanço a partir desse grande marco de 1932. Já em 1985, foi criada a primeira delegacia de atendimento especializado à mulher no estado de São Paulo. Ou seja, a partir daí foram criadas várias delegacias Brasil afora. E principalmente em 1988, a nossa Constituição brasileira, em que a mulher conseguiu direitos, a igualdade entre homem e mulher, e entre outros, né? Em 96, também tem um marco interessante, em que o Congresso Nacional ele incluiu o sistema de cotas na legislação eleitoral, obrigando os partidos a inscreverem 25% de mulheres nas chapas proporcionais. O que significa isso? A mulher tendo a oportunidade de participar na definição das nossas leis, dos caminhos que o Brasil vai seguir. Então, isso foi um marco importante, né? Em 2006, quando foi sancionada a Lei Maria da Penha, que aumenta realmente e aumenta as punições das agressões contra a mulher e leva uma reflexão muito grande por toda a sociedade. É um marco de 2006 muito importante. Em 2016, também foi publicada e sancionada a Lei 13.272, que institui neste ano de 2016 o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte. Então, veja que os avanços vão ocorrendo, os avanços legais, principalmente, vão ocorrendo, mas ainda existem muitos desafios, né? E, no momento atual, né, na mulher, atualmente, realmente continua aquela busca, né, por uma sociedade com oportunidades iguais para todos. Iguais profissionalmente, iguais na política, independente, aqui eu coloco, do gênero. E de outras questões também, de etnia, de partido, de credo, de cultura. Ou seja, apesar de que às vezes a gente vê por aí que existem muita discriminação que pode ocorrer, inclusive, de forma sutil. E para as mulheres, às vezes vem como uma cobrança maior, né? Mas o caminho, realmente, é a igualdade, é a diversidade. Perfeito. Professora, nesse sentido, então, há o que comemorar nesse 8 de março? Com certeza. Há o que comemorar, há que se comemorar que a mulher vem cada vez mais conquistando seu papel na sociedade. Como eu disse já, existem muitos desafios a serem superados. E eu reconheço esse desafio, esse imenso desafio. E eu, como reitora, vou enfrentando, né, essas diversas situações. E as mulheres, elas estão neste constante processo de construção, construção política, afetiva, pessoal, profissional, econômica, social, e com
sonhos ainda a serem conquistados e realizados. Mas eu acho que as mulheres não estão atuando isoladas nisso, mas em parceria com toda a sociedade, né? E a universidade é o lugar de fazer essa construção, esse diálogo e compartilhar com a sociedade. Perfeito. Professora, nós estamos encerrando a entrevista e eu lhe pediria então que deixasse uma mensagem às mulheres, mas na verdade eu acho que essa mensagem se dirige bastante a nós, os homens também, que devemos ou deveríamos ser parceiros nesse projeto de uma construção mais igualitária, mais sensível de sociedade. Eu poderia começar pensando em desafios. Realmente, todos têm seus desafios para superar, independente do gênero, né? E eu, como mulher, e como desafio como reitora, né, de uma grande, importante universidade, como você falou, nós estamos aí nos rankings das melhores do Brasil, né? A gente tem que, tanto eu como todas as mulheres, que conciliar os seus diversos papéis. O papel profissional, de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, e no meu caso, professora, pesquisadora e reitora. Mas é um momento que a gente tem, que é o dia de hoje, e você diz que todos os dias são os dias das mulheres, mas o dia de hoje é um dia para nós refletirmos sobre isso, né? E o que me levou assim a refletir isso na década de 80, quando eu ouvi as palavras inspiradoras da escritora Cora Coralina. Era uma senhorinha, acho que com uns 90 anos, e eu nos meus 20 e poucos anos, eu ouvi e isso me levou a refletir demais. Aquele espírito de decisão da mulher, né, de decisão, e eu gostaria até, anotei aqui, e que me marcou muito, e eu gostaria de ler esse trechinho. Claro que eu tenho assim, eu comecei a seguir depois os escritos, os textos da Cora Coralina, da experiência dela, né, como mulher, numa localização no interior do Brasil, passando, né, quase um século de vivência, e ter aquelas palavras tão importantes para reflexão. Então, nesse pedacinho, ela diz: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Então, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Então, eu deixo aqui a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher, um momento de reflexão, um feliz Dia da Mulher e para todos nós também. Obrigada. Ok, nós estamos encerrando então a 4ª edição do Rádio Fiscar Entrevista, não é? Discutindo a questão do papel da mulher na sociedade e da profissão da mulher na sociedade. Eu gostaria de sugerir fortemente que você continue conosco, porque a Rádio Fiscar ainda tem muita coisa boa para te mostrar ao longo desse dia. E fica aqui um sincero parabéns a todas as mulheres do mundo, as que já existiram, as que existem e as que virão a existir. Um grande abraço a todas e amanhã nós retornamos com a última entrevista dessa série. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.